graça e paz para todos. Em algum momento pode sentar. Daqui a pouco nós vamos fazer as nossas orações. Graça e paz para os amados, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos nessa manhã abençoada. Esse domingo que Deus nos deu. A Bíblia fala, esse é o dia que o Senhor... Aí fala mais o quê? Portanto, alegremos-nos nele, no Senhor, né? Porque Ele nos deu mais um dia que o Senhor separou para que os crentes estivessem na casa dele, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, né? Então, muito bem-vindos, sempre é uma honra e um prazer tê-los novamente com a gente. Eu tenho um visitante nessa parte da manhã aqui na igreja, que eu estou vendo. Como é o seu nome, meu filho? Ah, é o Daniel. Eu pensei que eu tenho um visitante aqui, é o Daniel, né? Ficou legal. Muito bem-vindo, tá, meu filho? Deus abençoe. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui, né? Principalmente na Escola Bíblica, mas antes de tudo, a gente quer agradecer a Deus pelos momentos, né? Nós vivemos ali um momento assim meio turbulência, pelo meu diácono Júlio, né? Porque antes de ser sogro e pai da Sara, ele é diácono da igreja, né? E teve aquele momento, encontramos deitado, caído no chão, e foi aquele sufoco para levar para o hospital, para pegar ele, não conseguia se levantar. Eu e Sandra, e saímos correndo por aí atrás de algumas pessoas para colaborar e ajudar. E graças a Deus chegamos até botar no carro e levamos para o Roberto e ficou lá internado. E aí a oração na igreja, a oração da família, minhas irmãs todas elas orando, alguns irmãos de outras igrejas também orando. Quero até agradecer, tem pessoal de outra igreja ao vivo ali, eu quero agradecer as orações. E graças a Deus, hoje ele recebeu uma alta e a Sandra já deve ter chegado com ele em casa, que ela já foi para lá bem cedo. Foi para ficar lá com ele, né? Mas chegou lá, teve essa notícia agradável. E agora vai ter os cuidados e que vai precisar, logicamente, por ser uma pessoa já de 94 anos de idade, coraçãozinho cansado, físico cansado, cérebro. A Bíblia fala sobre isso, que os olhos vão escurecendo, o corpo vai enfraquecendo, está na Bíblia. Isso não é novidade para a gente, está tudo na Bíblia, né, irmãos? A gente tem que entender. Mas ele é mais forte que uma pedra, aquele homem. E aquele que estava ali internado com ele naquele quarto lá, acho que deve estar muito feliz. Porque o homem não deixava ninguém dormir, né? E agora acho que eles estão dormindo mais tranquilo. Eu acho que eles dá alta logo para esse homem aí, para ver se a gente consegue dormir. Porque tinha uns quartos lá internados com ele no mesmo quarto. E ele não deixava ninguém dormir, porque como ele não ouve, ele tem problema de audição, ele gritava. Ele gritava o nome da Sandra, ele gritava o nome da Gabriela, ele gritava o nome da Adriana. Ele ficava gritando e as pessoas não dormiam direito. E aí tinha que amarrar ele, né? Aí era necessário amarrar por algum motivo. Mas graças a Deus, ele já teve alta, então eu quero agradecer a vocês que oraram por ele. Amém, queridos? Então, nesse momento nós vamos orar também. Nós estivemos fazendo uma visita ontem, né? Ali no aniversário da Sônia, né? Na casa da Isabelle. Ainda fui lá. Logicamente a Sandra não pôde ir porque estava no hospital. Aí lá foi o Tiago da Paz, foi a Gabriela, foi eu. E graças a Deus também, está ali, participou legal, está em pé, está legal, não está acamada, né? Tomando seus medicamentos. Pegou lá um queria mais? Onde deve ter pego um pouco mais, porque eu vi comendo legalzinho, né? Graças a Deus. Se está comendo bem, está voltando à normalidade, né? Porque é o que ela gostava, acho, né? Então, graças a Deus por isso, vamos continuar orando. O meu sobrinho ia fazer agora quimioterapia, mas pegou essa gripe forte, né? Essa gripe forte, quando foi chegar lá, não quiseram fazer aquilo, não podia fazer, logicamente, teve que retornar para casa. Vamos aguardar agora essa gripe passar, que está muito forte. Quem não foi vacinado aí, manda vacinar a gripe, vai lá se vacinar, fica com medo não. A da Covid não vacina não, mas a da gripe deve vacinar, tá bom, querido? Eu, inclusive, já fui vacinar. Então nós vamos orar nesse momento. O senhor Júlio também é vacinado, minha sogra, minha esposa, todos nós já vacinamos. Até o Theo vacinou a vacina da gripe. Vamos orar, queridos? Senhor, meu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra,
o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no nosso meio, que está no meio de um povo que te adora, de um povo que foi separado unicamente para adorá-lo e exaltá-lo. Um povo que o Senhor chamou para segui-lo, porque nós somos seus discípulos, seguidores de Cristo. E nós queremos, Pai, lhe agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos na tua casa. Porque alguns, nesse momento, gostariam de ter essa oportunidade, mas não tem. Então, tu bate. Nós tivemos lá no Albert durante esses dias. A gente via 6, 8, 10, 15, 30 ambulâncias chegando toda hora, todos os minutos. Fora os carros particulares, Uber levando pessoas doentes. Carro de polícia também levando pessoas baleadas. Então nós vimos lá quantas pessoas gostariam de estar em uma igreja e não pode. E quantos poderiam estar aqui nessa manhã e também não estão. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ah, meu Deus, obrigado, porque um dia o Senhor ainda vai abrir a mente dos teus filhos para entender que primeiro é o Senhor. A tua palavra diz que primeiro a primícia é do Senhor, as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Então primícia é o culto da manhã, não é o culto da noite, a primícia é o culto da manhã. Porque o Senhor já deu o alimento nosso da manhã, já deu pão para a gente se alimentar, já deu café para a gente tomar. O Senhor já deu o primeiro alimento, e aqui na tua casa é o primeiro alimento. Logicamente, sou sabedor que algumas pessoas com certa idade não têm condições de estar na tua casa. Mas eu peço agora, Pai, primeiro agradecer pela vida do diácono Júnior. Obrigado pelas orações. Obrigado porque, apesar de uma idade de 94 anos, o Senhor operou na vida dele. Ali nós vimos lá pessoas de 20, 60 anos, que teve um derrame. Ele já está lá durante muito tempo, os médicos já desenganaram, inclusive. E outras pessoas, para quem entra no hospital sabe muito bem disso, eu tenho muitas visitas ao hospital. Mas o Sr. Júlio saiu, porque a igreja orou, porque Deus ouviu as nossas orações. E agora eu peço, Pai, que o Senhor dê força agora a cada um de nós para ajudá-lo agora nessa caminhada. Sustenta a minha sogra também, Senhor, que esteve lá também todos os dias naquele hospital. Oh Deus, fortalece a tua filha em nome de Jesus, para que possa cuidar da força santa, que tem sido uma filha extraordinária no cuidado dos pais. Abençoa a Adriana também, que esteve lá durante ontem, dormiu lá e saiu hoje de manhã. 2 dias dormiu lá também. Então nós queremos agradecer, Pai, pela vida dessas pessoas. Sustenta, fortalece, porque daqui para frente a gente vai ter que ter um cuidado mais especial. Nos ajuda com o teu Espírito Santo nos fortalecendo, para que possamos colaborar como a gente tem sempre feito durante todos esses anos ali naquele lugar, abençoando aquela família e abençoando aquela casa. Agora nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do Claudinho. Oh Deus, em nome de Jesus, ele precisa fazer a quimioterapia. É necessário ele fazer essa quimioterapia, mas no momento já teve o problema lá, o que teve de algo que não pôde, lá no fígado, e agora a gripe. Eu peço, entra com providência, em nome de Jesus. Tira todo o empecilho agora, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, toda artimanha do inimigo, todo obstáculo, sai agora em nome de Jesus, para que ele possa dar continuidade. Porém, eu creio, Pai, que se o Senhor tiver que curar, o Senhor cura sem quimioterapia, porque não existia tratamento médico na Bíblia. O Senhor tocava, os discípulos tocavam, eles eram curados. Por que não existe mais hoje? Que não existe mais homem de fé, de compromisso, de comprometimento com o chamado, com o ministério. Eles eram homens separados, homens ungidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso Deus atuava através de cada um deles. Eles não eram homens especiais, diferentes de nós. A única coisa que eles tinham diferente é que eles tinham relacionamento com Deus. Leva-nos a termos relacionamento com Deus.
para que um dia nós possamos estender nossas mãos, tocar no doente, ele ser curado. Mas, Pai, toca no Claudinho, toca lá na Neide, liberta ela daquele vício do cigarro, em nome desse espírito de vício que tem entrado até no meio da igreja. A tua palavra diz em Apocalipse que os viciados não entrarão no reino de Deus. Está na tua palavra, está no livro de Apocalipse. Então, Pai, em nome de Jesus, todo tipo de vício que o diabo tem lançado sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sai agora do nosso meio, sai da mente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma a Sônia, Pai, estivemos ontem lá na casa dela. Oh, Deus, continua trabalhando na vida dela, continua operando, e que ela possa se achegar a Ti, porque a Tua palavra diz em Tiago, São Tiago, a palavra diz que achegares a mim, eu me achegarei a vós, e que ela possa abrir o coração cada vez mais, se prostrar diante desse Deus poderoso. Abençoa aqueles, Pai, que estão doentes, enfermos agora. Quem sabe você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo do outro lado, esteja sentindo alguma dor no corpo, seja o que for, uma gripe, uma tosse, uma pneumonia agora, você que está do outro lado, sai agora toda enfermidade, toda dor agora da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Porque é no nome dele, todo o poder foi dado para ele, ele deu poder para a igreja. E nós temos autoridade, a palavra, ao poder e autoridade, e foi dado poder para a igreja através de Cristo. Então, Pai, repreenda todo espírito de enfermidade aqui na tua casa. Nenhuma doença mortal vai atingir a tua casa. Eu profetizo agora, receba essa palavra. Nenhuma doença mortal vai atingir o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, a tua família, os teus netos, a tua casa. Praga alguma vai te alcançar. Eu profetizo em nome de Jesus. Ei, aqueles que estão nos assistindo também, receba essa palavra. Praga alguma vai chegar na tua casa, vai pousar na tua casa, vai permanecer na tua casa. Sai espírito de depressão, sai espírito de tristeza agora, em nome de Jesus, sai do nosso meio. Somente o teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio. Obrigado por esta manhã, por estarmos na tua casa. Mas vale um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Nós te agradecemos e fazemos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Canta para o Senhor Jesus. Glória a Deus, querido. Pode sentar, por gentileza. À noite a gente falou um bocadinho da bênção aí que a gente está aqui na igreja. Não sei se você reparou. Na difícil não deixou eu entrar aqui, não consegui reparar isso aqui, né? Mas eu acho que repararam, né? Acho que repararam. Então, à noite a gente fala um bocadinho sobre isso, ok? Amém, queridos? Amém. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade aqui à segunda parte da aula, conforme eu prometi, sobre um estudo bíblico sobre libertação, o que a Bíblia diz, seus tipos e como ser liberto. Né? Então, eu iniciei a aula no dia 25 de maio, domingo passado, dando uma explicação e li o livro de Atos. Mas como já passou uma semana, parece que foi hoje, né? Nós vamos ler novamente Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 30 ao 36. Então, o estudo de hoje, parte 2, estudo bíblico sobre libertação. O que a Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, né? Seus tipos, mas também como ser liberto. Então, é tríplice, né? À luz da Bíblia, os tipos de libertação e como ser liberto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 até o 36, diz assim a palavra do Senhor. Então Filipe correu para a carruagem. Houve um homem lendo o profeta Isaías e ele lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador, como cordeiro mudo diante do espiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes?
pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me pede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: se você crê de todo o seu coração. Aí o eunuco responde o seguinte: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela noite que nos deste. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que nós estamos respirando agora. Talvez ainda quem não teve, eu não sei se é prazer, desprazer, mas crente, em alguns momentos deveria visitar um hospital e ver quantas pessoas estão lá respirando pelo aparelho. E nós te agradecemos que estamos aqui respirando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque deu o direito de acordarmos. Nós acordamos, nós estamos vivos. Então, obrigado. Mas não é estar vivo para fazer o que a gente quer fazer. É estar vivo em primeiro lugar para te adorar, para te exaltar. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós pudéssemos te honrar, te adorar e te exaltar. Obrigado por mais uma semana que o Senhor deu para nós. Hoje é o primeiro dia da semana, está começando a semana. Hoje não é o fim da semana, hoje é o primeiro. Então eu quero te agradecer, porque até sábado o Senhor guardou cada um de nós, o Senhor cuidou de nós, deu livramentos para nós, livrou-nos da doença, da enfermidade, proveu as nossas necessidades. E por esse motivo nós estamos aqui justamente para lhe agradecer, para ser grato ao Senhor. Sim, meu Deus. Por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E eu me coloco prostrado diante de Ti, pedindo, Senhor, venha falar comigo através da Tua palavra. Precisamos da Tua palavra. É a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que é verdade, é a Tua palavra que transforma. Então que essa palavra venha surtir efeito na nossa vida, porque a gente dá aula, a gente faz isso, chega na segunda-feira, continua a mesma coisa, não há diferença, não há mudança, não há transformação, não há libertação. A gente segue fazendo a mesma coisa que nós fazíamos antes. Mas que a Tua palavra possa falar muito mais do que as minhas palavras nesta manhã. Me prostro diante de Ti, dizendo: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fale conosco, oramos assim no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, nós tivemos a parte no passado, dia 25. Hoje é 1º de junho já, né? Terminou o mês de maio. E nós falamos sobre dando estudo sobre o estudo bíblico, né? Porque tem estudo que não é bíblico, mas é um estudo bíblico sobre libertação. E a gente já entrou falando sobre esse fato aqui de Atos capítulo 8, porque na verdade ele não entendia o que estava lendo, né? Aqui fala o texto, ele não tinha entendimento, estava lendo lá um livro lá de Isaías, o profeta. Isaías é um livro messiânico, então ele já estava falando sobre Jesus, né? Só que ele não entendia de nada. E aí tem muitas vezes também que o povo não entende. Tem gente de 40 anos de igreja que ainda não entende de nada. E não entende nada também porque alguns não querem nada, e quem não quer nada não aprende nada, né? Só aprende alguma coisa quem quer alguma coisa. Quem não quer nada não aprende nada. Isso assim é a vida. A vida também, se não quiser aprender pela vida, também não vai aprender nada, né? Porque a vida depois vai mostrar e vai fazer aprender alguma coisa, seja de uma maneira ou de outra. Mas eu estou aqui nessa manhã, como eu falei no ano passado, como essa pessoa aqui. Eu estou aqui para ajudá-lo a ensinar alguma coisa, se você quiser e permitir, né? Então nós falamos sobre alguns assuntos aqui. Falei o que é libertação. Eu vou só repetir, porque se eu fizer pergunta, alguns não anotaram, pode não responder. Libertação, segundo a Bíblia, é a ação de Deus. Só vou pegar essa parte para a gente entrar na aula. É a ação de Deus para livrar o ser humano do pecado. Tem gente que está nos assistindo agora que não assistiu na semana passada, é por isso que eu vou fazer um retrospecto aqui de alguns assuntos. Então, o que é a libertação? É a ação de Deus para livrar o ser humano do pecado, da opressão e das forças do mal. Do pecado, da opressão
e das forças do mal. Isso aqui é chamado de libertação de acordo com a Bíblia Sagrada, e a gente vai ver alguns versículos bíblicos. A libertação, ela não é igual à salvação. A salvação, para o nosso entendimento, tem outra pessoa do outro lado que entender soteriologia de outra maneira, não tem problema nenhum, isso não leva a lugar nenhum. Se o batismo do Espírito Santo, a evidência fala em língua, se não é, etc. Isso aí é problema teológico, a gente não está aqui para isso. Alguns não entendem a soteriologia da maneira que a gente entende, eu entendo a salvação eterna, outros perdem a salvação, acha ali, perde ali, acha ali, perde ali, acha ali. Aí é questão de doutrina, de ensinamento, de pensamento da denominação, mas a salvação, de acordo para mim, a salvação eterna é um momento, é um ato, porque não foi dada por nós não fizemos nada para ser salvo. Amém? É a misericórdia de Deus, o amor de Deus, é dádiva de Deus, foi um presente que Deus te escolheu, ponto final. Mas quando você é salvo, ainda existe algumas coisas, porque a libertação, ela é um processo contínuo de transformação e entrega a Deus. Amém? Amém. Eu aceitei Cristo, agora não, o cara fumava 30 anos. Aí, alguns, por exemplo, eu me libertei direto. Comecei a fumar aos 11 anos de idade. E eu nunca mais fumei. No momento que eu vim para Cristo, nem fumo nem bebido. Aleluia. Então tem uns que morrem instantaneamente, outros demoram 1 ano, mas morrem. Tem gente que está internado no hospital há quanto tempo? Não morreu. Mas tem gente que foi dada a entrada ontem e já morreu. Então é dessa maneira que eu entendo. Então não é que o cara tem que largar o vício de momento, porque a libertação é um processo. Ele está entendendo aí? Porque às vezes a gente, com a nossa espiritualidade, nós somos muito espiritual. A gente entra com a espiritualidade, porque o cara ainda está fumando, porque o cara não sei o quê, porque o cara não sei o que lá, não sei o que lá. Não, a bebida e o álcool não mexe com a tua salvação. Não mexe com a tua salvação, ela mexe com a doença do teu físico. Que vai prejudicar o teu organismo, o teu físico, o teu fígado, o teu estômago, é problema teu. Mas, como é um processo, amém, querido, de transformação, e não só de transformação, mas entrega a Deus, alguns vão sendo libertos aos poucos. Tem uns que são mentirosos, continuam ainda mentirosos, mas depois a mentirinha vai diminuindo, né? Não é verdade? Tem outros que são fofoqueiros, aí já começa só com uma fofoquinha, depois já vai parando a fofoca. Tem fofoqueiro que nunca mais fofocou nada, porque já foi liberto, né? E a Bíblia fala sobre isso também. Então, são coisas que a gente precisa de entender, irmãos. E é por isso que a gente precisa trazer algo à luz da Bíblia Sagrada. Tudo que você ensina tem que estar à luz da Bíblia Sagrada. É por isso que chega a garota de 14 anos, na mídia, esses pregadores aí, engana todo mundo, porque o povo não conhece as Escrituras. Porque quem conhece as Escrituras não dá ibope para essas pessoas, irmãos. Tem que conhecer a palavra. Eu nunca dei ibope para ninguém. Aos 42 anos estou na igreja, nunca segui ninguém, nunca fui para lugar nenhum, nunca fui para nada, para show, para lugar nenhum. Nunca fui. Eu nunca fui. Não adianta me chamar que eu não ia. Vocês podem ver que eu não ia. Eu não vou. Porque esses caras têm um montão de enganador ali. Eles dizem que recebeu Cristo na vida ruim, difícil, não vende mais disco. Disco não, agora é outra coisa. Mas não vendia mais nada, estava mal na vida profissional. Aí eles dizem que recebeu Cristo como Salvador, enganam os crentes que não conhecem a Bíblia, e os crentes passam a seguir eles. Amém? Estou falando besteira? Então, isso aqui nós precisamos de entender. Então, segundo a Bíblia, a libertação ela pode ocorrer tanto na área física, amém, irmãos, quanto na espiritual, trazendo liberdade ao ser humano. Porque Jesus veio fazer o que? Trazer o que? Liberdade. Uma pessoa, deixa eu falar aqui contigo, uma pessoa que ainda está presa à área física de alguma doença, enfermidade, na área espiritual, seja qualquer área, ela tem liberdade? Ela não está livre. Ela não tem liberdade. Mas Jesus veio para te dar liberdade. Não é verdade, gente? Porque isso vai trazer paz para você. Porque quando você está vivendo dessa maneira, você não tem um momento de paz. E Jesus é a paz. Amém? Ele trouxe a paz. Então a Bíblia apresenta a libertação como um tema central.
Que as pessoas às vezes não querem. O tema central, lógico, o tema central da Bíblia é Jesus. Tema do Antigo Testamento, Jesus virá. Tema do Novo Testamento, Jesus já veio. Tema central, Jesus. Amém? Mas nesse sentido de estudo, a Bíblia, ela tem como tema central, que estava ligada à libertação espiritual, emocional e até física. Aí eu falei lá de Moisés, no Egito, o povo estava lá escravizado. Ele estava livre? Estava livre, estava, não tinha liberdade. Eles eram escravos, não tinha liberdade nenhuma. E o Senhor veio através de Moisés, não é isso? Chamou Moisés e aquele povo foi liberto da escravidão. Amém, querido? E aqui não é só no sentido do trabalho, que era aquele tipo de trabalho bruto. Não era só isso, não. Era que quando você tem esse tipo de escravidão, a tua mente física, espiritual, etc., ela também fica escravizada. Amém? É uma escravidão total. Ó, quem puder ligar esse ventilador para mim, liga, por gentileza. Até porque a gente está com problema de gripe e tal, e o ventilador tem que circular. Tá bom? Imagina entrar no hospital e não ter ventilador. Né? Fui lá na sala lá do homem, lá num ar-condicionado que parecia um gelo, que beleza. Eu só não ia ficar lá porque eu não gosto do hospital. O hospital vai visitar a pessoa, mas não sou chegado no hospital não. Entendeu? Mas um lugar onde tem pessoas, tem que ter ventilação. Ok? Então, no Antigo Testamento, o Novo Testamento, também a libertação ganha significado mais profundo, porque Jesus Cristo é apresentado como aquele que veio libertar. Amém, irmãos? Ele veio libertar a humanidade do pecado e das suas consequências, porque todo pecado traz consequências. Eu até falei, se eu me lembro aqui, que a gente que é mais religioso, ou espiritualiza tudo, né? Pecou, vai sofrer consequência. Tu vai ver só, aponta até dedo, tem crente que aponta até dedo, é pior do que, né? Vai acontecer isso contigo. Mas as consequências é a gente que sofre mesmo, porque a tua mente te cobra, é a culpa. A culpa te condena. E aí tu fica o quê? Escravizado. Lembra? Não é, porque Deus não é o que você... Deixa eu falar uma coisa aqui. Deus é amor. Agora, deixa eu só fazer, eu estou pensando nisso agora, eu acho que vai dar certo. Não sei se é certo. Deus, Ele te ama, você fazendo menos ou fazendo mais. Eu vou fazer mais para Deus que Ele vai me amar mais. Não existe isso. Ele é amor. Você tem filhos. Aí um filho faz mais, o outro faz menos. Você vai amar o outro que fez mais? Você pode até ter uma consideração, um relacionamento diferenciado. Como ele tinha com alguns discípulos, mas o amor é o mesmo. Ele não te ama mais porque você faz mais. Ele é amor. Amém. Então ele não é porque você pegou agora, você está condenado nisso, não. As consequências é da culpa. A sua condenação, você sofre. E aí ele veio também para te libertar desse pecado e das consequências do pecado. Amém, querido? Amém. Então é essa aqui. Aí para finalizar aqui, eu falei que segundo a Bíblia, existe Jesus, o que Jesus diz sobre a libertação, ele ensina, conforme eu já falei lá em cima, e nos dá libertação não apenas física, mas espiritual. E usei Lucas capítulo 4, lá no versículo 18, porque diz assim: o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, mas enviou-me também para proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. Se você for pegar aquilo, se bem interpretado, vai pensar que ele quer que aqueles presos condenados fiquem todos soltos, né? E não é isso que Jesus está falando, não. Os presos têm que pagar a sentença. Entendeu o negócio? Mas prisioneiro aqui é a tua mente. Quantas pessoas estão com a mente presa, acorrentada, escravizada? Não é verdade? E Jesus veio para isso. Amém, querido? Então, se você está vivendo uma vida de pecado, não é o final da tua vida, não. Tem as consequências, tu está se sentindo culpado, está se condenando, etc e tal. Hoje pode ser o amanhã de libertação da tua vida. Porque Ele não veio para te condenar. Jesus não veio. O Evangelho de Jesus não é da condenação, é da reconciliação.
Existem alguns evangelhos de igreja que é de condenação. O evangelho de Jesus é reconciliação. É diferente do homem. Amém, querido? Mas é para isso que ele veio. Então, o que ele diz sobre a libertação? Primeiro, o que ele nos liberta? Aí eu falei sobre quais são os tipos de libertação segundo a Bíblia. Porque o tema do estudo é libertação, o que diz a Bíblia, seus tipos e como ser liberto. E eu disse aqui quais são os tipos da libertação segundo a Bíblia. Então a Bíblia apresenta para nós, e eu vou entrar na aula agora, diversas formas de libertação. E todas elas estão relacionadas à ação redentora de Deus para trazer liberdade ao ser humano em diferentes áreas da nossa vida. Então nós pegamos aqui a primeira, nós falamos no domingo passado, que eu anotei aqui, parei aqui, para me saber, né? Então, libertação do pecado, que é a primeira libertação. A Bíblia ensina que o pecado é a principal causa da separação entre o ser humano e Deus. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Destituído da glória de Deus. Mas no entanto, irmãos, a libertação do pecado é oferecida através de Jesus Cristo, né? E que ao morrer na cruz, diz a palavra que ele pagou o preço pelos nossos pecados. O preço foi pago, amém, querido? Amém. Em 1 João, primeira epístola universal de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola universal de João, capítulo 1, versículo 7. É bastante conhecido, mas nós vamos ler aqui, para aquela pessoa que está nos acompanhando, para prestar atenção. O 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ponto final. Amém, querido? Então, ele veio para isso. Jesus, 1 João, a Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 7. É porque tem João 1, tem João 2, aí no 3 me parece, né? É o 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: então, essa libertação não é algo que nós conquistamos, irmãos. Amém? Amém. Você não vai ser liberto fazendo, por exemplo, tem pessoa que, e você tem que fazer a obra de Deus, quando nós fazemos, eu faço isso desde que o Senhor me chamou, e com prazer, com alegria, e nunca vou pagar aquilo que ele fez por mim, porque é impagável. Tudo que tu fizer, tu não vai pagar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pela humanidade. Amém, queridos? Amém. Por cada um de nós. Porém, a Bíblia ensina que o pecado, ela separa cada um de Deus, mas a libertação não é algo que conquistamos por meio próprio. Você não conquista a libertação por meio próprio. Ó, hoje eu vou trabalhar mais para Deus. Hoje eu vou não sei o quê. Você não para me ser liberto, você não conquista a libertação por meios próprios. Amém, querido? Amém. A libertação, ela vem através, conquistamos, de um presente de Deus. Porque foi recebido pela graça de Deus. Romanos capítulo 2, do 8 ao 9. Se você ter aqui, ó, é bastante conhecido, mas eu vou ler para os irmãos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, para quem está do outro lado, do 8 ao 9, diz assim. Será que eu não tinha marcado? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, olha aqui. Então, não só pelas obras ninguém se glorie, porque se fosse a salvação pelas obras, os mais necessitados não seriam salvos, porque não poderiam fazer muitas obras, não é verdade? Então, é pelo amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus. E João capítulo 8, 36, diz lá um versículo, que é um versículo chave para esse ensinamento. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele veio para te dar liberdade.
Amém, querido? Para nos libertar. E a segunda coisa que eu falei é libertação do poder de Satanás e do diabo. Porque quais são as três tipos de libertação segundo a Bíblia que eu falei no início? Pecado. Vamos lá, igreja. Vamos lá, pecado. Livra do pecado, né? Da opressão e das forças do mal, né? Porque olha aqui, o crente que tem o Espírito Santo, que é nascido de novo, e que o Espírito Santo habita nele, ele não fica possesso, mas ele fica oprimido. Em uma aula que eu dei aqui de satanologia, eu disse que a diferença é essa. Porém, existe opressão na vida de crente, que ele fica de tal maneira que dá a entender que ele está possesso. Mas crente não fica possesso. Tendo em vista que tudo que está na Bíblia Sagrada, que vinham trazer para Jesus que estava endemoniado, era gentios. Alguns enfermos não, mas alguns endemoniados, todos eram gentios. Amém, querido? Amém. O crente lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, onde o Espírito Santo habita nele, que ele é nascido de novo, ele não fica possesso, mas tem opressão. Ele fica oprimido. Então o Senhor veio justamente para nos libertar. E aí vem a força do mal. Então Jesus veio libertar do pecado, da opressão, mas também nos libertar de toda a força do mal, né? Libertação do poder de Satanás. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus veio, está em 1 João também, a Epístola Universal de João, 1 João, capítulo 3, versículo 8, que é bastante conhecido, que diz a palavra, o Jesus falou assim: eu vim, olha aqui, irmãos, para destruir as obras do diabo. Que obra do diabo? Ele não é engenheiro, não é fazer obra aqui, ó, né? Quais são as obras do diabo? Opressão, enfermidade, algumas doenças e enfermidades, não são todas, tá, irmão? Não vamos espiritualizar, mas algumas são. Não vamos, eu não estou aqui para espiritualizar, mas algumas são. E tem algumas na Bíblia mostrando que que Jesus expulsou o demônio da doença e ficou curado. Está na Bíblia, tem relatos bíblicos. Mas aí Jesus, ele veio para isso também. 1 João 8, desculpa, 1 João, a Epístola Universal, capítulo 3, versículo 8, diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Então, a Bíblia revela que Satanás trabalha para escravizar as pessoas. Jesus, ele veio para libertar. Satanás veio para escravizar. Infelizmente, até na vida profissional tem pessoas escravizadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não te deu uma vida profissional para tu ser escravizado pelo trabalho. Aprenda isso. Muitas vezes o inimigo, de uma forma sutil, vai te escravizar no trabalho para que você não cumpra o teu chamado, o teu ministério que Deus te chamou. Você tem que entender isso. Aquilo que Deus pode fazer, que você pensa que pode fazer com 10 horas de trabalho, e abrindo, o Senhor pode falar para você: se tu me honrar, em 4 horas eu posso suprir toda a sua necessidade. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente precisa ter fé para isso. Porque, como eu falei aqui, todo mundo vai ficar idoso. Se não quiser ficar idoso, vai ter que morrer cedo. E quem quer morrer novinho aí? Ninguém quer morrer cedo não, né? Nem cedo nem tarde, né? E nem à noite. Então vai ficar idoso. E as forças vão acabando mesmo. E aí como é que fica? O vigor também vai diminuindo. Como é que fica, meu irmão? Então vamos pensar nisso aí. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus pega lá uma ave para comparar, fazer comparação para nós, para a gente entender isso. Que vergonha! É uma vergonha o Senhor ter que pegar uma ave e falar: nem Salomão se vestiu como essa ave aqui.
que não trabalha, mas come, etc e tal. Fazer uma comparação para a gente entender que é Ele que supre a nossa necessidade. Aleluia. Isso aqui é. Então muitas vezes você pensa que está livre e está escravizado de novo. É igual aquele negócio, o povo queria ter libertação. Moisés ia lá direto no faraó, e uma praga, e outra praga, outra praga, outra praga, até quando o faraó. Mas quando eles estavam lá, saíram, lá, aí estava no deserto, quando chega o mar, quando olha para trás é um deserto, não tem nada, e agora, aí passou alguém, um olheiro, e foi lá para o faraó e falou o seguinte, assim, ó, aquele povo que o senhor deixou ir, eles estão agora lá parados, sem saber o que fazer, ou seja, aí ele falou assim, ó, manda buscar eles. Então é assim, quando Deus dá liberdade para nós, quando a gente pensa que a gente está liberto, a gente mesmo começa a escravizar e o faraó manda te pegar de novo. Aí o que o faraó manda te pegar? Ele estava livre. Manda pegar esse povo de novo, que eu vou escravizar ele de novo. Aí você fica escravizado para faraó de novo. Um dia para adorar a Deus nessa igreja aqui, porque alguns na quinta ninguém quer nada. Um dia para adorar a Deus. Um dia, irmãos. É brincadeira. Eu não posso ver crescimento de crente espiritualmente falando se a pessoa em um dia ainda vem uma vez, de 2 vezes no domingo. Não tem condições disso. Não tem como Deus trabalhar, Deus operar, Deus abençoar, irmãos. Porque, é o que eu estou falando, o Senhor libertou o povo do Egito. Mas quando o faraó ficou sabendo que eles estavam lá agora, sem saber o que fazer, porque estava no mar, o faraó manda buscar de novo. É assim, quando a gente está na nossa necessidade, principalmente financeira, o faraó fala assim, pega ele de novo, que eu vou escravizar ele de novo. Agora ele vai trabalhar 30 horas, 40 horas, 50 horas, 20 horas. Não é isso que ele quer? Ele quer ficar escravizado? Então vamos escravizar ele. Você precisa ter fé naquilo que Deus pode fazer na tua vida, né? Amém. Tu tem que ouvir mais a voz de Deus e deixar de ouvir a voz dos homens. Se eu não fosse acreditar em chamado e ministério, porque você não pode abrir uma igreja sem ter chamado, não, senão tu vai se ferrar. Tem que ter chamado. Agora o que eu passei aqui, passo aqui, só eu e a minha esposa sabe. Mas olha como Deus me abençoou e tem me abençoado até o dia de hoje. Até o dia de... E se eu não faço mais aqui é porque vocês não querem. Porque se vocês quiserem, eu abro a igreja de segunda a domingo. Não é por causa de mim, não, é por causa de vocês. É por causa da igreja. Eu nunca vou escutar nada no meu ouvido, porque a igreja tem um culto no domingo, não sei o quê. Se falar isso para mim, chegar para mim e falar, porque você não quer nada. Aleluia. Porque eu quero. Se quiser, eu faço culto de segunda a segunda nessa igreja. Se quiser, eu faço. Graças a Deus, eu estou com vigor muito bem para isso. Me preparei para isso na minha vida. Agora, eu não faço porque vocês não querem. A igreja não quer. Seminário aqui, vocês poderiam crescer, aprender muito. Não quiseram mais seminário. Quem não quer é a igreja, não é o pastor da igreja. Quem não quer é a igreja. O pastor está aqui para ensinar. Tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, eu estou aqui para trazer para vocês. E agradeço a Deus, que não é toda igreja que é assim, não. Então Jesus veio para nos libertar das opressões do diabo. E a Bíblia fala o seguinte, irmão, que aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, sabia? Está em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Porque o diabo, ele vem pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou para quê? Ainda em 1 João 3,8, que agora sim. Para que ele se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Então ele tem uma obra. A obra que Deus tem na tua vida, que é obra de graça, de poder, de misericórdia, de amor. O diabo também tem uma obra na tua vida. Ele quer te destruir. Ele quer te escravizar.
Ele quer colocar vocês sob o domínio dele. Ele que vai reger a vida de vocês, da igreja. Eu estou falando para a igreja, do outro lado, para a igreja Geração Profética, para quem quiser ouvir. Para onde o vídeo vai chegar. Ele veio para a destruição. Tem coisa que às vezes Deus dá para nós, nos abençoa, e está indo tudo bem, a gente se mete em certas coisas para prejudicar mais ainda. Tudo tem que ser diante da resposta de Deus para a nossa vida, irmãos. Amém? Amém? Quando eu fui abrir ministério, eu não abri ministério, vou abrir ministério, porque não foi por isso não. Eu posso abrir ministério no Brasil e fora do Brasil. Eu andando cá. No Brasil e fora do Brasil. Não preciso mostrar diploma de nada. Do Brasil e fora do Brasil eu posso abrir ministério, onde eu quiser. Agora tem que ter peito para ter uma igreja independente, pequena, com pouco dizimista e quase nenhum ofertante. Tem que ter peito, sem enganar ninguém, sem arrancar gordura. Pedir 30 nomes lá no grupo de 15 reais, só tem 22 pessoas. 15 reais, tu gasta toda hora 15 reais, toda hora. Toda hora tu gasta 15 reais sem notar. Toda hora e todo momento, sem notar. E não botaram o nome lá, 15 reais, está com medo de dar 15 reais para a igreja? A vezes a gente dá para o diabo muito mais. O cara uma vez veio falar comigo isso, não, porque depois vocês dão um dízimo na igreja. Eu disse, tá bom, meu irmão. Quantos cigarros tu fuma por dia? É 2. Quantas cervejas tu bebe por dia? 10. Agora eu vou multiplicar. Quantos anos tu faz isso? 30 anos. Multipliquei o cigarro, vezes tal, vezes os valores, a cerveja e tal. Falei, 30 anos dá para tu ter uma casa própria e o carro do ano. Jogando dinheiro no lixo pro diabo. Aí quando se converte, não quer ser dizimista. No mundo tu dá tudo. Aí quando se converte, não quer ser dizimista. Isso é verdade, irmãos. Pode ver um montão deles aí, dá tudo no mundão. Aí quando se converte, tem medo de ser dizimista. O dízimo, ele abre a porta de prosperidade para a tua vida. Na verdade, nem é para abrir, porque o dízimo nasceu. O que abre a porta de prosperidade, na verdade, é uma oferta sua, de primícia, de alguma coisa. Porque o dízimo não é seu. O dízimo, teu dízimo, não é seu. Oi? Na verdade, o dízimo, ele repreende o devorador, ele fecha a boca do devorador. Amém, queridos? Então, tudo isso aí é libertação, a gente precisa saber, libertação. Porque às vezes a gente está preso também em algumas áreas até financeiras, e a gente tem medo disso, medo daquilo, e a gente não consegue se libertar. Então, só que eu quero entrar agora na libertação do poder de Satanás, os irmãos já entenderam aqui. Ele veio, ele pratica, o diabo pratica o pecado desde que, do princípio. Mas Jesus para isso veio. E para que ele veio? 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo. Amém? Para isso ele veio. Agora, como eu posso, vamos lá, a libertação do poder de Satanás acontece quando nós aceitamos a autoridade de Cristo em nossas vidas. Não é quando você tem Jesus como Salvador na tua vida. Aí tu tem a salvação. Amém? Eu não estou falando de salvação, uma coisa. Libertação é um processo. Amém, irmãos? Como eu falei, eu morri instantaneamente. Eu e meu irmão morremos instantaneamente. Ele era pior do que eu. Se ele estiver assistindo, ele sabe, ele era pior do que eu. Então, eu morri instantaneamente. Tem gente que, pá, é atropelado e morre na hora. O outro fica 2 anos no hospital e morre depois. Eu estou tratando de morte. Tu está entendendo? Você é pessoa inteligente? Mas é um processo. Mas é um processo também de você ter um relacionamento com Deus. Porque se tu não tiver relacionamento com Deus, você vai continuar escravizado pelo pecado, pela opressão e pelas forças do mal, mesmo sendo salvo. Você entendeu agora? Você pode ser salvo, liberto de tudo isso, ou pode ser salvo com todos os problemas de opressão, não dorme direito, não consigo dormir, tem medo disso, tem medo daquilo, etc, etc, etc. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Porque é um processo.
processo, né? Salvação é um ato, é uma coisa, estou falando de processo, de libertação. Mas tem que ter o quê, irmãos? Relacionamento com Deus. Por quê? A libertação do poder de Satanás acontece quando eu aceito a autoridade de Cristo. O que é a autoridade de Cristo em nossas vidas? É o poder dele na nossa vida. Amém, querido? Qual é a autoridade de Cristo em nossas vidas? Ele nos dá poder. E ele nos dá poder, aí está na aula já de hoje. Ele nos dá poder para quê? Ele nos dá poder sobre as forças malignas do inimigo sobre a nossa vida. Ele é poderoso. Então você, quando tem a pele perto, nasceu de novo, teu Espírito Santo de Deus, você tem o poder e a autoridade. Sai da minha vida! Pelo poder do nome de Jesus. Mas tem gente que ele está tão escravizado que ele não tem autoridade. Ele não tem poder. Os filhos daquele homem, sacerdote, os 2 filhos dele, quando estava lá endemoniado lá, ele deveria falar assim: peraí, papai, que eu vou ali expulsar esse demônio. Né, papai? Papai é diácono, mamãe é diaconisa. Então, eu vou lá expulsar o demônio. O papai é pastor, a mãe é pastora. Aí eles foram lá: sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. Satanás não saiu nada, ficou lá. Aí sai Satanás, saiu nada. Eu conheço Jesus é Paulo, e você quem é? Ele não tinha autoridade do nome de Jesus na vida dele. Quem não tem ainda a autoridade do poder de Deus na tua vida, cuidado. Amém? Amém. Tem que ter o poder e a autoridade. Eu já passei nessa caminhada. Eu já tive tanta coisa com pessoas endemoniadas. É que graças a Deus na minha caminhada, agora nessa caminhada, poucas pessoas têm ficado endemoniadas, graças a Deus. Mas eu peguei cada um, meu irmão. Eu e a Sara pegamos junto, nós ficamos 8, 7 horas, 9 horas com uma pessoa só, irmãos. Com uma pessoa só. Tu estava nessa época? Uma pessoa só. Era da tua família lá, foi o Elcio que trouxe pra gente. O garoto lá, na época era pequeno, da família lá. Mas aí depois ele começou a querer fazer striptease. Aí eu falei: agora vai dar errado, agora tem que expulsar, né? Mas olha, suamos. Eu tive um, que eu estava na minha casa, me chamaram, eu já falei que me chamaram. Olha, o rapaz tem endemoniado ali, e ele pegou uma garrafa de cerveja, bateu na parede, só está as pontas, ele está se cortando. E me chamou, eu fui lá. E quando eu cheguei, ele falou: aí lógico que eu tenho que dar prudência, uma garrafa na mão. E ali foi tempo também. Eu comecei, clamei, repreendi em nome de Jesus, Paulo César. Até hoje eu lembro o nome dele, Paulo César. Foi uma legião, não foi um demônio, foi uma legião. Porque tem demônio, Jesus falou, porque os discípulos não conseguiram, mas tem que isso tem uma legião. Isso só sai com o quê? Olha o que Jesus falou: oração e jejum, meu irmão. Só sai com oração e jejum, é uma legião. Tem crente que não lê Bíblia, quanto mais ora. E pior ainda, não jejua. Aí a autoridade, você tem que conhecer a autoridade do poder de Deus que Ele deu para você. Nós temos a autoridade de Cristo. E aí Deus me operou e Ele foi liberto. Quando eu cheguei em casa, eu ainda era solteiro, novo no Evangelho. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe olhou para mim e falou: tu está desfalecido. Eu estava desfalecido, cansado. E eu era de uma igreja tradicional. Mas eu tinha desde que eu me converti, que eu tenho relacionamento com Deus. Desde que eu me converti, eu leio Bíblia, eu busco a Deus, eu tenho prazer nas coisas do Senhor, eu tenho alegria das coisas do Senhor. Eu nunca me afastei do Evangelho um minuto na minha vida. Desde que Deus me chamou. Porque eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Então, irmãos, quer falar? Relacionamento. Mas então, o que é o relacionamento? Oração, estudo da palavra,
fé no nome de Jesus. São armas para permanecer livres, e essa libertação é um passo essencial para vivermos em paz e na plenitude da presença de Deus. Uma pessoa que está escravizada, ela não tem paz. Ele veio trazer paz. Quando ele veio, ele entrou lá na casa daquela família lá e falou: ó, Shalom, a paz seja convosco. Foi a primeira coisa que ele falou para a família: a paz seja convosco. Uma pessoa escravizada, seja qualquer área, ela não tem paz. Ela está presa a alguma coisa. E para isso Jesus veio. Amém, queridos? Amém. Então ele não só veio para te salvar, aprenda isso. Amém? Ele te salvou primeiro e depois ele veio te libertar. Agora, a libertação e o poder, esse poder de Cristo na nossa vida, tu tem que ter um relacionamento com Ele. Amém? Tu tem que ter um relacionamento com Ele. Então, vamos lá. A outra coisa aqui é... Lucas 10, 19, irmãos. Eu não li. Eu li Lucas 10, 19? Lucas 10, 19. Lucas 10, 19 diz assim. Essa aqui. Eu lhes dei autoridade. Essa palavra autoridade no original é poder. Dínamos, poder. Eu te dei autoridade. Para quê? Olha aqui. Então, olha só. Para pisares sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do... Isso aqui, tu tem que tomar posse da palavra, tá, irmãos? Ele diz aqui: nada lhes fará dano. Amém? Algum. E Jesus está falando isso para quem, irmãos? Jesus aqui, ele está falando para os 72 discípulos que foram enviados. Amém? É dessa maneira. Então, para Jesus, né, ele estava falando para homens igual você, homens sujeitos às mesmas paixões que nós somos. Eles não tinham diferença disso, apenas eram homens que tinham relacionamento com Deus, e quem tem relacionamento com Deus tem autoridade do poder de Deus. De repente, aqueles dois homens lá, aqueles dois irmãozinhos, eles pensaram que a autoridade dos pais poderia fazer alguma coisa na vida deles, e não pode. Amém? A autoridade é algo individual. Amém? Individual. Mas também, seguindo aqui o estudo, eu pretendo terminar hoje, ele nos liberta de doenças, porque eu falei no início que é a área física, a área espiritual, amém, querido? Todas as áreas da nossa vida, ele veio trazer o quê? Libertação. Jesus, durante seu ministério, ele curou muitas pessoas. O ministério de Jesus foi um ministério também de cura. Está relacionado. O livro de Marcos, por exemplo, fala muito de cura, não é isso? Marcos é um livro praticamente de muitas curas ali. Só você vê Mateus também, tem muitas curas no livro de Mateus. Nos chamava evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos entre Mateus, Marcos e João, etc. Então vamos lá. Ele curou muitas pessoas, mostrando que Deus é poderoso para trazer libertação física. Aí onde tem uma referência, e de várias delas, tem uma aqui, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. É libertação física. Ou libertação de doenças. Mateus capítulo 8. Do 16 ao 17. Do 16 ao 17. Eu já tenho aqui. Vamos lá. Ao anoitecer, foram trazidos até ele muitos o quê? Toda a igreja, muitos o quê? Endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra. E curou todos os doentes. Ó, com uma palavra. E curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Né?
que nós lemos no início da Atos, capítulo 8, né? Mais ou menos está falando sobre isso, o versículo aqui diz sobre se ele levou as nossas doenças. Isaías capítulo 53 fala sobre isso. Então, sobre se ele levou as nossas doenças, ele veio também para te dar a libertação das doenças. Só para quem crê, tu tem que tomar posse da palavra. Sabe qual é o nosso remédio? É a palavra. Mas tu tem que tomar posse da palavra. Não, estou com a dor aqui, estou com isso aqui. A Bíblia fala que ele veio me dar a libertação da doença. E eu uso a palavra, está escrito no livro tal, e ponto final. E lança a palavra. Senão a gente vai ficar orando a vida toda. Mas individualmente cada um tem que ter a sua vida com Deus. Não adianta as pessoas, eles iam para Jesus, mas não adianta as pessoas só orar pelas pessoas se elas não querem relacionamento com Deus. Amém? Amém. Tem que querer. Então diz a Bíblia sobre isso, né? Ao anoitecer foram trazidos muitos endemoniados, ele expulsou o espírito com uma palavra e curou todos os doentes. A libertação, segundo a Bíblia, é a ação de Deus que nós falamos no início. Então, se você que não anotou, já estou quase finalizando. É a ação de Deus para livrar o ser humano do pecado, da opressão e das forças do mal. Eu disse que a libertação, ela não é um ato. Pode ser, dependendo daquilo que Deus quer para a tua vida de imediato. Porque para mim a vida do meu irmão, imediato, é que logo que a gente se converteu, a gente já estava pregando a palavra. Então, que já é algo imediato para a nossa vida. E as minhas irmãs, que nenhuma eram evangélicas, através de, na nossa vida, a gente foi trazendo a palavra para toda a família, e toda a família primária é crente em Cristo Jesus. Fora agora sobrinhos, netos, tudo tem o conhecimento da palavra por nossa vida. Entendeu? Então, quando Deus quer algo, a princípio, diretamente com a tua vida, você tem uma libertação instantânea. E foi isso que Deus fez na nossa vida. Outros é um processo. Mas se Ele quiser também. Se Ele não quiser, o processo é o relacionamento com Deus, é a leitura da palavra, é oração, é jejum, é cumprir o seu chamado, o seu ministério, ter amor pela palavra, ter o prazer de ser crente, filho de Deus. Amém? Ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida, enfim. Né? Receber, crer que tu tem autoridade. Porque às vezes a pessoa está dentro de um momento, ele não usa autoridade. Ele não usa. O diabo, ele foge do poder da autoridade que está na tua vida. Mas quando você está, às vezes, numa situação, ele sente. Ó, já viu? Um cachorro vira-lata, está lá deitadinho, não mexe com ninguém. Aí a pessoa passa aqui, ó, mas ela sentiu medo. Você sabia que o cachorro, ele sente que tu sentiu medo? E ele vem, levanta, vem em cima de você, ó, porque ele notou que tu temeu. Às vezes assim você está no trabalho de expulsar demônios, mas quando você vai ali, você não usa autoridade, tu já teme. E o diabo sabe que tu está temendo, e ele não sai. Ele sabe que tu temeu. Mas quando tu chega logo pelo poder do nome de autoridade que foi dado por Cristo na minha vida, sai em nome de Jesus. E ponto final. Amém? Amém? Ele pegou aqueles 72 discípulos, comissionou para ir, e ele falou, ó, vocês vão fazer isso, expulsar demônio, por exemplo, enfermos de cidade. Eram homens iguais a gente, agora tinha um relacionamento diferente. Ele não estava preocupado de ir no domingo ir para o shopping. Ele não estava preocupado no domingo ir para a praia. Ele não estava preocupado de manhã fazer os seus afazeres, os seus afazeres e deixar de ir para a igreja. Tem que fazer o almoço primeiro, porque senão o marido me bate. Se o marido bater, manda ele fazer o almoço. Você tem que cumprir a palavra. Quer ver teu marido salvo? Tu tem que mostrar para ele que você é crente. Porque se tu quiser ser igual a ele, você que vai lá para o mundo com ele. Eu sou de uma geração que as mulheres, quando tinha marido crente, ela lutava por eles. E eu tenho exemplo da minha irmã, Diaconisa Eunia. Hoje ela tem 76 anos de idade, a mais velha. Diaconisa. O marido dela, que é o Francisco, já estão agora, acho que 55 anos de casados.
me lembro como hoje. Ele era dos botequins, dos jogos de sinucas, que eu também fui viciado em sinuca, e etc e tal, mas ela ia para a igreja sempre orando pelo marido, sempre orando, sempre orando. Se passaram muitos anos, ela foi no culto, aí ele aceitou ir nesse culto com ela. Igreja Batista lá da Posse, ela até hoje, lá muitos anos, diaconisa, e diácono hoje, Francisco. Aí quando o pastor falou assim, que Deus abençoe o Senhor que levantou a mão. Quando ele olhou para trás, era o marido dela. Mas só que ela nunca deixou de lutar. Tem gente que se entrega e não luta pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa. Não luta. Não ora, não luta. E o pior, que quer se igualar à pessoa. Meu irmão, evangelho é renúncia. Eu já disse aqui, a minha sobrinha Kátia, minha irmã Aurelia está ouvindo, é filha dela. Hoje a minha sobrinha mais velha, tem 54, 55 anos. Foi a primeira sobrinha. Nos 15 anos dela, eu não fui. Fiz um festão, mas cheia de vida. Tinha essas músicas do mundo. E eu já disse aqui, qualquer festa da igreja, tiver bebida e música do mundo, o pastor não vai mais. Eu não estarei mais presente. Chama outro pastor para ir. E chama outro para orar também, porque eu não posso estar no meio onde está montando coisa, depois fazer uma oraçãozinha. Oraçãozinha. Primeiro é culto a Deus, cara. Primeiro, eu sou da geração que quando você fazia uma festinha, primeiro era culto. Pregava, adorava, cantava. Você era também, Aurelia? Todo mundo aqui. Hoje faz um montão de coisa, no finalzinho eu vou chamar o pastor para dar uma oraçãozinha. Eu não vou me sujeitar mais a isso. E por causa dessa renúncia que eu fazia com a minha família, e meu irmão também era assim, todos eles estão com Jesus hoje, porque eles falaram assim, realmente, esses meus irmãos foram mudados mesmo, eles têm Cristo. Como é que eles vão ver Cristo na nossa vida se a gente quer ser igual? Crente é para ser diferente. O crente não é para ser igual ao mundo, igualzinho o mundo, tudo que o mundo faz eu faço. O crente é para ser diferente. E ponto final, meu irmão. Se tiver que encher a igreja, vai encher, se ficar mais vazia, não tem problema. Se tiver que sair mais gente, saia. E ponto final. Vai sair, saia. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, para a minha família, meu irmão. E ponto final. Eu não fui feito pastor como são feitos alguns aí, não. Eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. E aí, eu não fui com 15 anos uma sobrinha. E não fui mesmo. E ponto final. E outras coisas mais, não fui. E depois todos eles conheceram Cristo. É renúncia. Pensar que eu vim trazer paz na terra? Não, eu vim trazer dissensões. Justamente a dissensão está dentro da tua casa. Quando uma família é um credo religioso de outra coisa, e aí você recebe Jesus, aí na tua casa agora, tu vai trazer dissensão. Não é verdade? Vai trazer dissensão. Porque tu vai ter que ser diferente. Evangelho é renúncia, meu irmão. Aprenda isso. Evangelho é renúncia. Se não renunciar, não tem evangelho ainda na tua vida. Não tem. Eu digo isso aqui com o testemunho da minha vida, pode buscar qualquer pessoa conhecida do passado que vai falar a mesma coisa. A gente tem que querer viver a palavra do Senhor. Então a doença também, o Senhor veio para te libertar delas. Biblicamente falando, todos eles morriam de idade. Farto de idade. Até o Salmo fala isso. Farto de idade. Não tinha esse negócio. Muito pelo contrário, os que morriam mais cedo, no caso aqui na nossa geração, tem que a Bíblia fala, honrai pai e mãe, para que seus dias possam se prolongar sobre a terra. Muitos garotos aí que morrem cedo é porque não honra pai e não honra mãe. Aí perde a vida cedo. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa é honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Então a gente tem que aprender a honrar pai e mãe. Honrar a igreja, honrar pastor, honrar a liderança. Porque não adianta honrar pai e mãe, não honrar a liderança da igreja também.
Toda desonra traz desonra. Toda injustiça traz injustiça. Amém? Ó, aprenda isso. Toda injustiça traz injustiça. Ponto final. Isso é Bíblia. Então vamos lá, irmãos. Quase finalizando aqui. Libertação segundo a Bíblia é a ação de Deus, conforme nós falamos, né? Então liberta também da doença. Mas tem uma outra libertação que ele faz, que a gente precisa, que nós estamos nessa geração de hoje, que é a libertação da ansiedade e do medo. E essa é a doença atual, até mesmo dentro da igreja. É o espírito de ansiedade e o espírito de medo. Só que ele também veio para trazer essa libertação para a tua vida. Em 1 Pedro diz lá: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí eu pego aqui Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7, vamos lá. Filipenses capítulo 4, do 3 ao 7. 3 ao 7 diz assim a palavra do Senhor. Se, aqui é uma exortação do apóstolo Paulo, tá? Se peço a você, leal companheiro de julgo, que ajude, pois, lutar ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, o seu nome estão escrito no livro da vida. Agora eu falo, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, o que quer dizer isso aqui? Ansiedade, olha para o teu irmão e diga assim, é um peso, eu vou explicar o versículo, que muitas vezes nos paralisa. O povo aqui estava nessa situação, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Então, o que é uma pessoa que tem ansiedade? Eu podia fazer uma pergunta aqui, quem tem ansiedade? Eu estou falando daquela de uma pessoa ansiosa por alguma coisa, por exemplo, tu fez um concurso, agora eu estou ansioso para ter uma resposta. Não estou falando desta ansiedade. Eu estou falando de uma ansiedade que gera uma doença na tua vida. Isso aí é normal, você, vou ver um emprego, vou não sei o que, estou ansioso para chegar, né? Não sei o que, não sei o que lá, isso aí é normal, isso faz parte, é normal. Estou falando dessa ansiedade que te causa doença, medo, enfermidade, interior, na alma. Então, o que diz a Bíblia a respeito disso? Nós somos instruídos a não ficarmos ansiosos por alguma coisa, mas levarmos nossas preocupações a Deus em oração. Tudo nós precisamos levar as nossas orações ao nosso Deus. Amém? Pega, olha, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, entrego a minha vida, o meu medo, a minha ansiedade em tuas mãos em oração. E aí Deus vai cuidar de você, porque Ele veio para te libertar dessa ansiedade no medo. Só fizer uma pergunta aqui, eu não vou fazer para não constrangê-los, mas quantas pessoas têm esse problema de ansiedade aqui? Já teve? Outra pessoa lá, ansiedade junto com medo, porque normalmente a ansiedade ela está ligada também ao medo, etc. Né? Mas a Bíblia fala, agora sim, tá? Eu li o versículo errado lá, Filipenses 4, 6, 7. Eu acho que eu li errado, não li esse versículo? A minha tradução que está, o 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Eu queria uma outra tradução. É essa aqui mesmo. Não andeis ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, o que eu faço? Apresente seu pedido a Deus. Ponto final, irmãos. É simples? É simples. Mas quando você conhece a palavra.
Você vê que a gente abençoa até outra pessoa, né? Ela riu, mas é porque a auditoria não é fácil. A empresa que eu trabalhava, ele vinha todo, era de 6 meses, né? Cada 2 anos. Então, quando vinha aqueles camaradas também para fiscalizar tudo, era um problema, né? Porque tu arrancar tudo, botar assim na mesa, depois verificar 3 vezes, não sei o quê. Todo mundo ficava preocupado, né? Apesar que a preocupação que não tinha nada a ver com a gente, que tivesse alguma coisa errada era da empresa, né? Mas esse tipo de ansiedade mesmo, ele veio também nos libertar, amém? Também veio nos libertar. Que diz ali, a palavra diz, irmãos, olha, tu tem que usar a palavra. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Então, seja qual for o motivo, tu não pode estar ansioso. Essa ansiedade que te leva ao medo. Porque até mesmo no momento de você não crer em Deus. A incredulidade. A Bíblia fala que Jesus, ele sai da sua terra, dos seus, né? E ele não fez mais milagre por causa da incredulidade do povo. Era para ele fazer, mas ter milagre que era para ser feito mais na tua casa e na tua família. Obrigado. E ele não faz por causa da incredulidade. Outra coisa que o inimigo sabe, quando você vai fazer um trabalho de libertação, é a sua incredulidade. Ele conhece a tua incredulidade. Agora, quando você tem a autoridade também, ele conhece. Amém? Ele conhece também. Então, finalizando aqui, Jesus também está... Outro livro que eu quero ler, mas é Mateus capítulo 6, essa não precisa ler. Ele também lembra, porque ele tem medo, hoje, os jovens, mais medo no futuro, né, da economia do país, é o emprego, é uma vida de estabilidade, etc e tal. Isso tudo traz, às vezes, uma ansiedade descontrolada, o medo, isso traz na nossa vida. Mas eu vivi tudo isso com vocês, fui novo também tinha que trabalhar, também tinha que formar família, e eu coloquei minha vida na mão de Deus e Deus abençoou. Então faça a mesma coisa que Deus vai te abençoar. Amém. Tá bom, irmão? Então Jesus, ele lembra também no livro de Mateus, no 35 ao 34, só para tu anotar, Mateus 6, do 35 ao 34, que Deus cuida das nossas necessidades. E aí quando ele mostra, né, portanto, não precisamos viver consumidos pela preocupação. Mateus 6, ele mostra. Então, acabou de pegou lá. Então ele mostra lá no capítulo 6, tá bom? Vamos fazer, deve ter saído. Acho que ela está soltando. Ela não está prendendo direito. Então mostra aqui no capítulo 6, se for ler aqui, só partir aqui no capítulo 6, agora eu peguei ansioso. Parou tudo? Foi. Então vamos lá. Então no capítulo 6, enquanto ele está verificando lá, vamos lá. Capítulo 6 de Mateus, só para você ver o cabeçalho, diz aqui, ó, no capítulo 6, versículo 25 ao 34. Ó, o 25 ao 34, só aqui, irmãos, diz as preocupações da vida, não é? Eu não vou ler todo, mas é aquela parte que eu falei aqui. Então nós temos a preocupação da vida. E aí o Senhor pega aquela água e compara a água, que nem Salomão, que foi um dos homens mais ricos da Bíblia Sagrada, e compara que nem Salomão se vestiu como ele. Então, as preocupações da vida trazem ansiedade, traz medo, traz ou não traz? Aí o pai e a mãe falam assim, não, mas eu já consegui o objetivo, eu estou mais para lá do que para cá, mas o teu filho também tem, que você quer que ele tenha a vida dele, a estabilidade dele, o crescimento dele, a vida profissional dele, e aí atinge a família também. Não é isso, irmãos? Então a gente precisa de entregar. Então aqui fala sobre aqui, a necessidade aqui, ó, as preocupações da vida. Aí Jesus vem e mostra para nós tudo certinho, irmãos. Não vê como as aves do céu. Ele começa a falar aqui, dando uma aula para nós, irmãos. Aí no final ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas você vai acrescentar.
E eu fiz isso na minha vida. Eu sempre busquei primeiro o reino de Deus, desde que Deus me chamou. Meu irmão, todo trabalhador. Foi assim. Meu irmão, todo trabalhador igual eu, o Evangelho. Né? E a mesma coisa, igreja pequena, batalhador, Uberaba, Fortaleza, Lagoa Formosa, Macaé, agora está lá em São Grande, aqui Rio de Janeiro, Milão, todo esse lugar, Uberlândia, Minas Gerais, e sendo missionário, Itaboraí, a igreja lá, Itaboraí hoje está fazendo 9 anos, ele vai ministrar lá, que ele começou, chegou em Itaboraí, não tinha nada lá, ele veio com a esposa e uma televisão que ele veio, trazia só uma televisão, largava tudo onde estava. E ele sempre, Deus abençoe. Casou os 3 filhos e hoje tem 5 netos. Os filhos todos casados, que Deus abençoe, porque se entregou para a obra de Deus. Amém. Não adianta eu querer me entregar muito para as outras coisas, me entregar para a obra de Deus. Eu fui chamado, Deus te escolheu, tu tem que saber dividir as coisas. Amém? Tu tem que saber dividir as coisas. Porque se você se entregar mais para um lado e não se entregar para o outro, aquele lado que tu se entregar mais é que vai tomar conta da tua vida. Não adianta. É que vai dominar você, meu irmão. Então quando eu falo isso, eu falo de testemunho. Testemunho. Daqui para vocês, da minha vida. O que Deus fez. Então, não andes ansiosos por coisa alguma. E para finalizar, ele também veio dar a última libertação do ensinamento que finaliza hoje. É libertação da escravidão emocional e vícios. Coloca isso. Libertação da escravidão emocional e vícios. Então vamos lá, para finalizar. A escravidão emocional e os vícios são formas de opressão que prendem o ser humano. Toda escravidão emocional e vícios são formas de opressão que prendem o ser humano. O que faz? O que tudo isso causa na nossa vida? Causa, diga comigo assim, dor, mais alto, não, diga dor, vergonha e incapacidade de viver plenamente. Uma pessoa viciada, ela causa tudo isso aqui. Ela causa vergonha, ela causa dor, ela causa uma incapacidade de viver uma vida plena. Então isso chama a escravidão emocional, mas Jesus veio também para nos libertar dessa dor, dessa vergonha e dessa incapacidade de viver plenamente. Porque a própria palavra de Deus, ela reconhece a nossa fragilidade, amém, querido? E graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus, ela reconhece que nós somos pó, que nós somos frágeis, mas ela também oferece esperança para nós. Ó, eu sei que vocês são frágeis, eu conheço a tua fragilidade, porque eu vim habitar no meio de vós, me tornei como homem, não usurpei seu ódio, para saber das necessidades, para saber da fragilidade humana, mas ele conhece, mas também ele oferece uma esperança de vida para nós. Amém, querido? Esperança para aqueles que lutam contra esses desafios, porque o vício e a escravidão emocional é uma luta que você tem que ter. Tu tem que colocar como desafio para a tua vida. É um desafio para a tua vida. Tu tem que falar assim, eu hoje vou colocar como desafio para a minha vida, para me libertar, tanto a escravidão emocional, como a escravidão do vício. E Jesus veio para tudo isso. Amém? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, é um amplificador. Versículo 4 e 5, Paulo afirma. Eu finalizo aqui. 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele afirma que as armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Olha aqui, irmãos. As armas, olha aqui. Se você quiser lutar contra a escravidão, da escravidão emocional, de vícios, com armas humanas, tu vai continuar viciado e oprimido emocionalmente. Porque aqui diz em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas, Paulo afirma
que as armas com as quais lutamos elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, tu tem que pegar a palavra. Se tu não conhecer a palavra, tu vai ficar preso em tudo isso. Preso à ansiedade, preso ao vício, preso à escravidão emocional, ao passado, é o trauma, é isso, é... Meu irmão, se eu tivesse que morrer traumatizado, eu era um aqui. Eu não tive a infância que vocês estão tendo, não. Eu não tive a infância de vocês, não. Eu chegava para o meu pai e falava, pai, estou com dor de cabeça. Ele assinava, tu tem cabeça. Era dessa maneira. E não podia repetir a segunda vez. Agora vocês têm tudo na mãozinha. E isso aí é prejudicial lá na frente, tá, irmão? Me perdoa. Eu não queria falar, eu tenho que falar, porque eu tenho que te ajudar. Se eu não falar, eu não te ajudo. Isso não é legal, isso é prejudicial. Porque um dia o pai vai embora, a mãe vai embora. E aí tu fica como? Quem vai ser o teu escudo? Quem vai ser a tua bengala? Tem alguns pastores aí que estão na bengala de pastor até hoje. Eles não sabem porque tem medo. Aí vivem encostados os pastores lá a vida toda. Ele não sabe porque não tem medo. Tem medo. Leva a sério a palavra de Deus, irmãos. Amém? Amém? Então finalizo aqui dizendo, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E essas fortalezas, você pode incluir tudo isso aí, eu finalizo aqui. Coloca. Medos, mágoas profundas, porque tem gente aqui que tem mágoas profundas no coração. Tem gente aqui que tem. Então, elas incluem tudo isso aqui: medos, mágoas profundas, dependências e hábitos destrutivos. Tem crente que tem hábitos que está destruindo a tua vida. Chama-se hábitos destrutivos. Eu estou falando para crente. Hábito destrutivo, pornografia, etc, etc, etc. Vai destruir totalmente a tua vida. E Jesus veio para libertar de tudo isso que ele fala aqui, ó. Ele veio, a palavra dele é poderosa para destruir fortaleza, porque isso é uma fortaleza na nossa vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Oi? Medo, mágoas profundas, dependências e hábitos destrutivos. Então Jesus, pronto, final, conforme nós iniciamos, ele prometeu liberdade para os oprimidos, e ele nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e a nossa carga emocional. E diz assim a palavra para finalizar, coloca Mateus 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar o quê? Liberdade aos presos, recuperação da vista ao cego, e para libertar os oprimidos. Amém, querido? Então, isso aqui é um estudo de libertação à luz da Bíblia Sagrada. Que Deus possa ter te abençoado através desse estudo, e que você pratique o estudo que foi ensinado hoje na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Liberdade será a canção do meu coração. Daremos isso nessa manhã. Liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre pra te adorar.
Eu sou livre, livre pra te adorar. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. A liberdade será a canção do meu coração. A liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre de Jesus. Eu sou livre, livre pra te adorar. Não vou mais olhar atrás, meu passado não me importa mais. Eu sou livre, não vou mais olhar atrás. Lembra disso? Não vou mais olhar atrás, meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Eu Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Ele te libertou para o adorar. Amém? Você que tem tua semente, traga aqui no altar. Quero lembrar os irmãos que hoje à noite teremos a Santa Ceia do Senhor. Venha preparado, irmãos. Ore, leia a Bíblia, para que a gente possa participar desse culto em memória de Jesus. Fazer isso até que Ele venha. Amém, queridos? Estaremos hoje participando da Santa Ceia do Senhor. Você que está do outro lado, que não está em nenhuma igreja, por motivo de não poder, etc. Quiser ceiar com a gente, só preparar o teu suco de uva e o pãozinho para participar da ceia com a gente. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra.
ela sirva de libertação para nós, porque o Senhor nos libertou para adorarmos ao Senhor. Fomos livres do nosso passado. Ele pagou o preço. Na cruz ele disse: Pai, tudo está consumado. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado pelas ofertas. Obrigado pela tua igreja. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas até que Ele venha. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplaude o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o todo poder. Deus abençoe, ótimo almoço, graça e paz.